Amor, eu gostei tanto de ir naquele lugar. Ai, eu fiquei tão feliz de conhecer aquele lugar. Estou tão empolgada. Ah, foi muito bom mesmo. Vamos repetir isso outras vezes, né? Muito joia. Vamos sim. Eu vou fazer uma comidinha pra gente rapidinho, antes da gente ir pro culto, tá? Opa, beleza. Vou esperar aqui. Opa, vou assistir meu futebol agora. Onde está o controle? Cara, mas que bagunça que tá isso aqui, hein? Ah, como é que acha alguma coisa aqui? Não dá. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma história. Essa casa nunca tá organizada, ninguém arruma isso aqui. Poxa, assim não dá, não dá. Ai, quanta louça! Um que era pra ser rápido, agora não vai dar nem pra fazer nada, nem uma comidinha. Poxa, amor, por que você não coopera, não ajuda? Você não faz nada, sabe sujar, bagunçar. Por que você não ajuda começando a arrumar essa bagunça aí? Ah, não é eu que tenho que fazer isso não. Isso aqui dê seu jeito de arrumar. Ó. Você não quer cooperar, tudo eu, só eu que tenho que fazer as coisas nessa casa. Ah, é você mesmo. Eu não vou fazer nada, eu vou para a igreja, que é melhor. Pô, espera aí, eu também vou. De repente lá você aprende a ser mais organizada. E aí, pessoal, tudo bem? Não tá muito bem não, pelo jeito, né? Tá bom. Sabe, gente, acontece muito isso. O lugar onde que a gente deveria ter maior paz, um ambiente seguro para a gente, um ambiente de tranquilidade, tem se tornado o campo de guerra principal das famílias. Então a gente poderia pensar em várias questões que contribuem com isso, problemas modernos de hoje em dia. Um dos problemas que eu acho que que tem sido recorrente nos nossos lares é o celular. Você já viu como que as pessoas ficam no mesmo cômodo? A família fica no mesmo cômodo, cada um com o celular e interagindo, só que não entre si, né? Interagindo com os outros. No celular e fica aquele silêncio. E ninguém conversa. E todo mundo sentado no mesmo cômodo, ou às vezes em cômodos diferentes, só grudados no celular. Um outro problema que eu vejo muito sério hoje em dia é a falta de tempo que a gente tem. Vocês repararam como que a nossa rotina louca impede a gente ter relacionamentos profundos dentro da nossa casa? A gente chega agoniado, nervoso, chega preocupado com as coisas em horários diferentes, não consegue sentar todo mundo junto à mesa, não consegue ter um tempo de conversa legal, de um tereré, de um chimarrão, de um bate-papo que aprofunde os relacionamentos por causa que nós não temos tempo. Eu vejo que também essa falta de diálogo dentro de casa tem contribuído muito, muito mesmo, para que a nossa casa, que deveria ser um ambiente tão gostoso, se torne um campo de guerra. As pessoas não conseguem já conversar dentro de casa com harmonia, com paz, com entendimento, com consideração. A conversa é sempre eu, ou meu, eu quero, eu preciso, você não vê minhas necessidades. Não há o olhar para o próximo e dizer assim, quais são as suas necessidades? Quais são os seus problemas? Sabe outra coisa também, que eu vejo um problema muito sério dentro de casa? Preguiça. Já tem estudos, eu não consegui pegar os dados, mas eu já li a respeito numa revista científica, de que estar muito tempo na tela do computador celular gera essa letargia mental que ela é transferida ao corpo. Então você percebeu que você sempre está cansado? Às vezes você não fez muita coisa, mas você termina o seu dia, o seu período do dia, e você não aguenta mais, a cabeça está pesada. Isso muito é contribuição das telas de celulares, computadores, televisões e assim por diante. E nós temos trazido, nesse mês de maio, uma direção para as nossas casas com a série Encontrando um Lar. Essa ideia de nós pensarmos o nosso lar em várias áreas com o cuidado de Deus. Afinal de contas, nós vimos logo na primeira mensagem que é projeto de Deus o nosso lar. Deus criou este projeto que é o lar. Quando nós vimos com o tema criação, o Deus que cuida do lar, nós vimos também a responsabilidade do compromisso de dizer todos os dias sim. Porque no casamento nós iniciamos isso, o sim na rotina do lar. E no domingo passado, nós vimos como é importante nós termos esse tempo de comunhão ao redor da mesa. Porque foi pregado que a mesa é a mobília central do nosso lar. E hoje,
eu gostaria de falar com vocês sobre o tema tarefas, o cuidado rotineiro do lar. Porque eu acredito, e eu acho que você pensa o mesmo, que o lar deveria ser para nós aquele lugar de segurança, de paz, de refrigério, de tranquilidade, aquele prazer de voltar para casa, aquele prazer de vir para casa, de experimentar o tempo de comunhão com a família. E não acontece às vezes, ou muitas vezes não acontece assim, porque não só os problemas que eu havia dito no início, mas um ambiente não receptivo para nós também é ruim. E aqui, o desarrumado, o desorganizado não é simplesmente um reflexo de uma família descuidada, mas de problemas muito mais profundos. Um ambiente desorganizado, desarrumado, ele gera irritação na gente. Você já reparou nisso? Já é o reflexo de como a família está, como a casa está. E essa irritação, ela transfere e se intensifica cada vez mais. Mas para nós vivermos um lar realmente cuidado pelo Senhor, experimentar a harmonia de Deus, experimentar a paz que só Deus pode dar, o refrigério, a segurança que os nossos lares devem ter, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E eu gostaria que vocês lessem comigo. Podemos fazer assim? Você pode ler aqui no telão comigo? O texto diz assim, vamos lá? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O cuidado rotineiro do lar. E essa palavra rotina, ela não encaixa muito bem às vezes na nossa mente, não é? Porque a rotina para a gente parece um negócio chato, parece um negócio enfadonho. Quando você fala rotina do dia a dia, às vezes vem ao nosso coração esse sentimento de coisa chata, né? De coisa repetitiva, de sem graça. Quando nós falamos, por exemplo, de um casamento que caiu na rotina, a gente pensa num casamento sem brilho, sem luz, sem graça, sem cores, sem amor. Mas o significado da palavra rotina é uma sequência de procedimentos ou de costumes habituais, modo de como se realiza alguma coisa, sempre da mesma forma. Tudo que você faz repetidamente se torna uma rotina, um hábito. E sabe que o nosso cérebro, ele prefere captar essas rotinas e assimilar essas rotinas do que algo novo, porque é mais confortável para o nosso cérebro esse tipo de adaptação. Vou dar um exemplo para você. Se você, ao acordar, a primeira coisa que você faz é ir ao banheiro escovar o dente, e você faz isso todo dia, isso se torna um hábito, uma rotina, algo que você faz sem pensar. Você não levanta e diz assim, bom, e ao invés de eu calçar o chinelo, eu vou escovar o dente. Você já levanta e, independente de qualquer outra coisa, você já vai naturalmente escovar o dente. Da mesma forma que se você está acostumado a lavar as mãos antes de refeições, você vai fazer isso automaticamente. Às vezes você está conversando com alguém e vai ali na pia, tal, lava a mão e está conversando e talvez nem se apercebeu de que você fez esse processo todo. E vários outros, né, o dirigir e assim por diante, são hábitos que se tornam rotina no nosso dia a dia e que a gente faz sem perceber. O problema da rotina, então, é se nós deixarmos que ela se torne maçante, ela se torne chata, ela se torne enfadonha. E nesse caso, nós precisamos tomar cuidado com o que a gente faz no dia a dia, para que não haja essa desorganização, esse desalinhamento, principalmente com Deus e com aqueles que estão ao nosso redor. Eu vejo na criação, meus irmãos, e já foi falado na primeira mensagem, como eu disse, que Deus ele traz ordem ao caos. Deus, ele traz a organização, e esse é o objetivo do Senhor para as nossas vidas. Ele quer trazer harmonia, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer segurança para os nossos lares, Ele quer trazer alinhamento para o que está desalinhado. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabe, interessante que depois disso, Deus começa a criar as coisas, ordenar as coisas, organizar as coisas. Mas essa palavra, sem forma, ela poderia ser traduzida também como lugar de caos. A terra era um lugar de caos e vazia.
como muitas vezes o nosso coração é ainda ou já foi, e como muitas vezes o nosso lar assim o é. E Deus, Ele nos quer ensinar, Ele ensinou o homem desde o início, o homem e a mulher, a trazer esta mesma ordem ao mundo. Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. A palavra cultivar aqui poderia ser traduzida também por servir a Deus, ou servir com tarefa levítica. Sabe o que eu quero dizer com isso? Desde o princípio, o objetivo de Deus, deste cuidado rotineiro do nosso lar, da nossa vida, o transparecer que Deus trouxe, a organização nos mínimos detalhes deste mundo, foi para que nós entendêssemos que há um princípio espiritual sobre essas coisas. Não é simplesmente organizar porque precisa ser organizado, entende? Porque precisa ficar limpinho, porque precisa ficar arrumado, porque precisa estar em ordem alfabética, em cores, padrões, não é por isso. Há um princípio espiritual que o Senhor ensina. Ao criar todas as coisas, Deus estava gerando também um mover espiritual, porque a Bíblia diz em Gênesis 1 e 2, capítulo 1, versículo 1 e 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, o Espírito de Deus está sobre todas essas coisas, sobre a criação. A Bíblia diz que a criação glorifica a Deus. Sabe quando o passarinho canta? Ele não está cantando simplesmente por causa de questões A, B e assim por diante. Há um glorificar do Senhor. Esse é o objetivo de Deus, nos ensinar aquilo que nós precisamos trazer ordem para o mundo, para o nosso lar, para a nossa casa, é experimentar uma ação espiritual, um culto ao Senhor, um ministrar, um viver algo religioso, mas no sentido correto da palavra, viver realmente para a glória do Senhor, como nós citamos no texto de 1 Coríntios 10, 31. Por isso, quando eu olho para as tarefas rotineiras do nosso lar, eu vejo que o nosso lar precisa ser provido de forma material, mas também espiritualmente. O nosso lar precisa desse tipo de provisão. O texto diz, de 1 Coríntios 10, 31, o seguinte, está grifado para você acompanhar. O texto diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, e fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, se vocês comem, façam para a glória de Deus. Você sabe que historicamente, ou talvez você não saiba, eu estou te comunicando agora, te contando essa história, mas historicamente a refeição, ela sempre foi tratada no mundo inteiro como algo muito importante, você sabia? Não só importante, mas algo celebrativo, valioso e íntimo. Quase não saiu a palavra valioso, né? Mas algo extremamente profundo, há um significado muito mais intenso do que simplesmente colocar alimento para dentro da boca, para dentro do estômago. Vai muito mais que isso. Eu vou te dar alguns exemplos. No aniversário, o que tem? O que tem, gente? Bolo, salgadinho, doce, ou seja, comida. E é interessante que quando o aniversariante vai receber e vão cantar parabéns e vai receber a oração, tá? Onde que ele fica? Na frente do bolo. Sendo como se fosse o alimento também o ponto central, além da figura que está ali, que é o aniversariante. E a mesa, nós ficamos ao redor da comida. Quando você ganha uma promoção, algo especial acontece contigo, uma promoção, um aumento, algo legal aconteceu com você, como que a gente celebra? Com comida também, não é? Você nunca chegou e falou assim: olha, ganhei uma promoção, vamos fazer um churrasquinho? Bora para um churrasco. Não, porque o dia foi top, foi ótimo, foi super legal, eu ganhei isso, alcancei isso e tal. Não, a gente tem que fazer um churrasco, a gente tem que celebrar esse negócio, não é? E assim por diante, quando alguém especial vem na tua casa, uma pessoa importante, um convidado especial, o que a gente faz? Nós vamos preparar uma refeição, né? Uma refeição caprichada, diferenciada, porque o fulano de tal vai vir em casa. Vamos colocar os melhores talheres, os melhores aparelhos, vamos colocar as melhores taças, pratos e assim por diante, para receber este convidado tão ilustre. Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui, Dave Titus escreveu um livro, eu acho que eu anotei aqui, o nome do livro é A Experiência da Mesa.
E ela disse que nós deveríamos sim usar esses utensílios especiais, aquele que você guarda na sua cristaleira, no seu armário, sim, com pessoas especiais, mas nós deveríamos também usar todos os dias, porque quem é mais importante na sua casa é a sua família. Então não é legal você colocar alguma coisinha especial de vez em quando, se não todo dia? Coloca aquela taça bonita que está tomando poeira lá na tua cristaleira, para a tua família beber um refrigerante, beber uma água, beber um suco. Aquele prato especial que você deixa uma vez por ano só, ou 2 vezes por ano, né? Uma no aniversário e outra no Natal. Coloca para a sua família participar também, para que eles tenham essa experiência de culto e celebração ao nome do nosso Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Foi até pregado no domingo passado pelo pastor Edson, quando ele falou sobre a mesa. Muitas vezes a gente coloca como mais importante no nosso tempo de relacionamento e comunhão com a nossa família, ao redor da mesa, coloca o mais importante as pessoas e a comida, e não Jesus Cristo. Eu gostaria que você analisasse rapidinho comigo. Você tem o hábito de orar antes das refeições? Seja qual for a refeição. Isso diz muito a respeito de o quanto você quer colocar como primeiro lugar Jesus Cristo na sua casa, entende? Porque você vai além das suas necessidades físicas. Eu estou morrendo de fome, trabalhei um monte hoje, meu Deus do céu. Não, vamos comer. Aí você começa a comer. Puxa, lembrei, tem que orar. Vai mais isso. Você fala, não, eu posso até estar com fome, mas a comunhão com o Senhor é mais importante. A gente deixa de lado essas coisas. E você vê como que é importante esse momento. Apocalipse 3:20, Jesus Cristo diz assim para a igreja, e diz assim para nós hoje: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo, não só de maneira metafórica, no sentido de que, olha, eu estou trazendo uma mensagem muito mais profunda do que uma refeição, mas ele está dizendo, trazendo esse simbolismo do comer junto, do celebrar junto, da comunhão junto à mesa, de que é muito importante você abrir a porta da sua casa, seja como nós cantamos, do seu coração ou do seu lar, para Jesus Cristo entrar e participar contigo de um momento celebrativo, de um momento importante, de um momento cultico, de um momento de adoração ao Senhor. Mesmo que você diga assim, pastor, mas eu não sei cozinhar, e aí eu vou ficar na cozinha fazendo o que lá? Bom, meu irmão, minha irmã, se você não sabe cortar uma cebola, descascar uma coisa, pelo menos ficar conversando lá, né? Não é chato ficar sozinho na cozinha mexendo em panela? É ruim, né? Aí a família é tudo na televisão, ou fazendo outra coisa, e você lá, né? Não tem como a gente não sentir muitas vezes que a gente é escravo dos outros, né? Nesse sentido, né? Poxa, eu estou aqui mexendo com as panelas sozinho, todo mundo de boa lá com as pernas para cima, né? Então vai para a cozinha, põe umas cadeiras lá, ou fica em pé encostado, conversando, dando risada, ajuda a fazer alguma coisa. Isso é um momento de colaboração, de comunhão, de colaboração e também de ministério. Você está servindo a sua casa, você está servindo a sua família. Mais do que isso, meus irmãos, nós estamos construindo memórias. Agora, sabe uma memória muito importante que você precisa desenvolver? O alimentar-se da palavra de Deus. Porque aqui não é algo simplesmente do que eu estou tratando, e nem Paulo estava tratando simplesmente sobre isso. Não é só uma questão de alimento, de comer, mas de encher-se realmente daquilo que é importante. Por isso fazer tudo para a glória de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso que isso na minha casa seja algo comum, da mesma forma como eu tenho 3 refeições, 2 refeições por dia. O alimentar da palavra também precisa acontecer para a minha casa ser forte, saudável. Eu preciso alimentar minha casa e eu preciso puxar isso. Eu preciso ensinar isso. Gente, tem tantas formas hoje da gente fazer isso. Ao ler a palavra de papel e ter um tempo de devocional e ensinar a tua casa a fazer isso. Ou então, enquanto você está nos afazeres do dia a dia, coloca uma mensagem no YouTube, na sua TV, no seu celular, e assim por diante. Temos tantas mensagens boas da nossa igreja, no nosso canal, no Spotify, ou outros pastores que são fiéis à palavra de Deus, que anunciam realmente Jesus Cristo, que nos ajuda a alimentar. Ao invés de ficar ouvindo porcaria no rádio do seu carro, coloca aí a palavra de Deus para ouvir, filho. Uma maravilha. Você está indo para o serviço, você coloca lá a palavra de Deus para ouvir. Hoje tem tantos aplicativos com áudio,
para você ouvir a palavra do Senhor, ouvir mensagens, tudo isso vai alimentar a tua alma, vai alimentar o teu espírito, vai te fortalecer no Senhor e vai deixar a sua casa também fortalecida em Deus. Por isso, agradeça sempre a Deus pelas suas refeições. Alimente-se da palavra. E uma última dica nesse tópico é: convide Jesus Cristo para fazer parte da sua mesa. Lá em casa, de vez em quando, a gente faz isso, a gente coloca um prato. Nós temos uma mesa de 6 lugares, a família é grande, nós somos em 5, né? O 6º lugar é guardado para Jesus Cristo. A gente coloca o prato, a gente coloca os talheres, a gente coloca o copo lá, e ao orarmos nós dizemos assim: Jesus, faz parte da mesa com a gente. E é tão gostoso a gente sentir que Jesus Cristo está no nosso lar, não é? Na nossa mesa. Os 2 últimos retiros que tivemos de homens e de mulheres, nós tivemos essa mesma experiência de convidar Jesus Cristo a fazer parte da mesa. E foi tão importante. Faz isso na sua casa, você vai ver a diferença que é quando nós atraímos a presença do Senhor para o nosso lar. Além disso, então, meus irmãos, quando eu olho para as tarefas rotineiras do nosso lar, eu entendo que o nosso lar precisa também cultivar um ambiente de alegria. Nós precisamos cultivar um ambiente de alegria na nossa casa. Novamente o texto de 1 Coríntios 10, 31, e eu grifei para você entender aqui, ele diz assim: se vocês bebem, façam tudo para a glória de Deus. O ato de beber algo na Bíblia, ele é relacionado a um símbolo de alegria. Jesus, quando faz o seu primeiro milagre, está registrado nos evangelhos, ele transforma água em vinho, porque no contexto da época, o vinho produzido era símbolo de alegria e satisfação para o casal e sua família. O que acontece é que é triste nós vermos que nós temos caído nas armadilhas de Satanás, quando é mostrado para nós que o foco deve ser as bebidas alcoólicas. E nós só vamos ser felizes e experimentar realmente uma alegria extrema quando nós perdemos o controle, perdemos a linha e bebemos ao ponto de cair, de passar mal e assim por diante. Aí sim nós somos felizes. Deixa eu te falar um negócio, não sei se você já reparou, mas você já viu propaganda de bebida alcoólica, cerveja, qualquer que seja, com gente feia e triste? Você já viu? Gente feia, triste, com o negócio, a garrafa na frente, o copo na frente lá e de cara amarrado, tipo, que horrível. Vocês já viram propaganda de bebida alcoólica no qual aparece a pessoa na sarjeta toda vomitada, toda suja, às vezes sem roupa, ou porque foi roubada, ou porque as pessoas quiseram ridicularizá-la, coisa assim? Você já viu? Não, né? Mas isso acontece, e acontece muito. E nesse momento que nós estamos tendo algumas programações especiais da nossa cidade, infelizmente a gente vê isso muito acontecer. Isso as propagandas não mostram, mas mostra o quê? Gente feliz. Gente feliz ao redor da bebida, na mesa, dando risada, em ambientes legais, normalmente na beira da praia e tal, e a casa deslumbrante, e você fala assim: uau, que legal, quer dizer que se eu tiver essa bebida em casa, eu vou ser assim, minha família vai ser esse modelo, vai ser todo mundo feliz. E não é verdade. Porque não mostra, por exemplo, os malefícios da bebida. Já viu alguma propaganda que fala assim: olha, seu estômago vai dilatar, ou você vai ficar doente, o risco de você morrer mais cedo é grande, cirrose, alguma coisa do tipo? Já viu? Você já viu alguma propaganda de bebida alcoólica dizendo assim para você: você vai beber e você vai perder a linha, porque mesmo que seja um copo, uma lata, uma taça, ou o que eu quero que seja, a quantidade, você vai gerar problema dentro da sua casa, porque você vai falar bobeira, você vai falar aquilo que não devia, e você vai entristecer a sua casa, e você vai dar má referência para os seus filhos, ou para aqueles que estão ao seu redor? Já viu alguma propaganda dizer isso? Pois é. Essas propagandas não mostram. Mas eu quero te dar um exemplo bem prático, bem do nosso dia a dia, como beber alguma coisa alegra a gente. Quer ver? Se você gosta de um cafezinho coado na hora, quentinho, né, amor? Aí você toma aquele cafezinho, o que você faz? Você abre um sorrisão, né? Fala, cafezinho gostoso, né? Lá em casa, todo finalzinho de tarde, de manhã e finalzinho de tarde, sempre tem um cafezinho. Coisa boa. Agora imagina nesse calorzão, agora não está nem tanto calor, mas tem uns aventureiros que gostam, né? Mas no calorzão de Dourados, você tomar aquele tereré gelado, né? Não tem como você não abrir um sorriso.
Ou então para o pessoal que gosta, agora no frio, aquele chimarrão bem quentinho. Né, pastor Francisco? Top, não é? Não tem como a gente não ficar feliz, não é? E assim por diante. Quando tem aquele irmãozinho que toma aquela Coca-Cola gelada, né? Chama de felicidade líquida até. Não pode, viu? Faz mal. Vai com calma. Segura a onda aí, que essa daí, né? Faz mal. Mas, enfim, a gente abre um sorrisão, não é? Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, meus irmãos, é que o Espírito Santo está nos ensinando que nós precisamos ser cheios de alegria. Aí, Paulo diz assim em Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. O símbolo da alegria que Paulo está dizendo aqui, como eu disse da questão da refeição, ele não está dizendo em relação à bebida, ele está dizendo de você estar cheio de uma alegria que talvez você não consiga por si só, mas pelo Espírito Santo de Deus, para glorificar o Senhor. Por isso eu quero te aconselhar a não deixar que Satanás te engane mais, dizendo que o happy hour, o momento feliz do teu dia, é no final do teu expediente com teus colegas e com um monte de estranho num bar. O seu horário mais feliz deve ser quando você chega em casa e experimenta da comunhão do Espírito Santo e do seu lar. Esse deve ser o seu happy hour. Essa deve ser a sua hora mais feliz do dia. Por isso, meu conselho é: deixe os problemas do portão para fora. Ao entrar em casa, tenha essa postura de ser acolhedor, de ser receptivo, de trazer alegria para a tua casa, um ambiente leve. Claro, um ambiente também do qual as pessoas sintam a abertura e liberdade para compartilhar e abrir o coração. E aí sim você pode dizer os problemas do seu dia, mas não como uma acusação ou um fardo sendo jogado em cima das pessoas do seu lar, mas como um compartilhar de tratamento, um compartilhar terapêutico, de renovação e tratamento do seu coração, de refrigério, porque você pode abrir o coração com pessoas que você confia. Isso gera alegria. Meu irmão, minha irmã, não fica na frente da TV direto, senta um pouquinho para fora de casa, tem um tempo de conversar com as pessoas que são do seu lar, tem momentos felizes, momentos que marquem, e acima de tudo, experimentem a alegria do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte B do versículo diz assim: portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode pedir ao Senhor para que Ele encha a sua casa de alegria. Senhor, eu quero um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar onde o Senhor habita. Se você convidá-lo a fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, da sua casa, e colocá-lo como centro da sua casa, as coisas vão ser organizadas. Aquilo que antes era peso, aquilo que você achava difícil, ou então melhor, aquilo que era tão complicado porque você não queria voltar para casa, vai ser diferente. Você vai ter desejo de voltar para o seu lar. Você vai ter desejo de voltar para casa. Você vai olhar no relógio e vai dizer assim: puxa, não vejo a hora de acabar logo o expediente do trabalho, do estudo, da escola, para voltar para casa, porque lá eu tenho um tempo legal com a minha família. Não é mais um peso, não é mais um momento de dizer assim: puxa, eu estou cansado, eu mereço um tempo de descanso, vou pôr as pernas para cima e ficar mexendo no celular. Não, é legal, é prazeroso. Não importa se é uma casa simples, uma casa mais elaborada, é o meu lar. E no meu lar eu tenho alegria. Além dos dois pontos, eu creio que quando eu olho para tarefas rotineiras do nosso lar, eu entendo que o lar, ele precisa ser norteado pela glória de Deus. O nosso lar precisa ser norteado pela glória de Deus. Não é só a questão do alimento, ser a provisão material e espiritual, não é simplesmente o encher de alegria, mas o também ser norteado pela glória de Deus. O texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, e eu marquei para você prestar bem atenção, ele diz assim: se vocês fizerem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Acontece que muito que nós fazemos no nosso dia a dia está impregnado
de desejos egoístas e mesquinhos. Às vezes você trata bem o seu chefe ou o seu funcionário porque você precisa dele. Mas às vezes você tem uma vontade louca de esganar aquele homem ou aquela mulher. Mas aí você abre um sorrisão e trata, ô senhor fulano de tal, ô fulano de tal. Mas simplesmente é um desejo egoísta. É um desejo mesquinho, é algo só para você. Porque você precisa, supostamente, não é? E nós chegamos em casa e nós dizemos a mesma coisa. Igual vocês viram no começo no teatro, é obrigação da minha mulher, é obrigação do meu marido, é obrigação dos meus filhos, é obrigação de A, de B, fazer as coisas. Eu estou cansado. Porque você não sabe a minha rotina, porque você não sabe como que é o meu dia a dia, você não sabe. E eu. Você já ouviu alguma vez alguém dizer assim, mas você não faz nada? Você só fica em casa. Ou você está trabalhando, você não sabe o que é ficar em casa. Você já ouviu isso? Infelizmente, muitos lares começam com discussões assim. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você vive praguejando, brigando, se você vive gritando, se seu coração é amargo, se o seu coração está cheio de coisas ruins, tudo que você está fazendo, ou é para você mesmo, ou é para o capeta, é para Satanás, você não está fazendo para Deus, entende? Não tem sentido esses sentimentos não têm relação com o Deus que nós servimos, o Deus de paz, o Deus de harmonia, o Deus de bênção, não tem sentido. E se seu coração está impregnado dessas coisas, e a motivação do teu dia é o seu umbigo, é as suas coisas, é você está sendo influenciado por Satanás, meu irmão. Você está deixando que Satanás inunde a sua mente de coisas ruins, minha irmã. E óbvio que vai cair na tua casa essas coisas. A gente não tem coragem muitas vezes de dizer para as pessoas, para os estranhos que estão ao nosso redor, aquilo que está no nosso coração, aquela coisa suja, amarga, aquele lixo que a gente carrega. Mas é incrível como a gente tem liberdade de fazer dentro de casa, não é? Independente do que as pessoas pensam ou se elas merecem ou não. A única maneira de colocar Deus no centro das nossas vidas, dos nossos lares, é realizando todas as nossas atividades para a glória dele. Paulo diz assim em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Você precisa entender que Deus é sobre todas as coisas. E a partir do momento que você começar a adorar o Senhor com as suas escolhas diárias, tudo vai mudar. A partir do momento que você entender que você precisa usar o seu tempo valioso, que você precisa levar os seus pensamentos, a maneira como você trata o próximo, quando você entender que tudo isso tem que ser para a glória de Deus, a sua vida vai mudar. Acontecerá uma revolução. Tudo aquilo que estava desorganizado e desalinhado na sua vida, será alinhado e ordenado pelo Senhor. E isso vai irradiar para as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas vão querer chegar perto de você para entender por que é diferente a tua vida. E você vai poder dizer, porque eu faço tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória do Senhor. Por isso eu quero motivar você a criar uma rotina de adoração. Lembra que eu falei no início, você precisa criar hábitos sistemáticos no seu dia a dia? Crie uma rotina de adoração. Quando você for lavar a tua calçada, quando você for lavar a louça, quando você for organizar a casa, quando você for cortar a grama, quando você for podar as árvores, quando você for arrumar uma cama, o que quer que seja, faça para a glória de Deus. Coloque uma música de adoração. Comece a adorar o Senhor. Você nem vai ver o tempo passar. Aquele negócio que era chato antes, puxa, de novo, parece que louça procria sozinha, né, na pia. Louça de novo, meu Deus do céu, louça de novo, sujeira de novo, cama desarrumada de novo. Você vai sentir prazer de fazer isso, quando você estiver glorificando a Deus. Vai até pedir para colocar mais. Vai chegar para a família e falar, não, pode deixar que hoje eu lavo o teu prato. Ó, que legal. Servindo ministerialmente a sua casa. Haverá prazer. Você tem que entender que glorificar a Deus é mais do que palavras. Inclui os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos pés, as nossas mãos, a nossa mente e o nosso coração.
Por isso que a gente precisa, nas nossas tarefas, ter este cuidado rotineiro do lar. Nós precisamos prover material e espiritualmente nosso lar, cultivar um ambiente de alegria, ser norteado pela glória de Deus. A equipe de louvor pode subir já? E como eu disse no início, meus irmãos, Deus sabe tudo sobre trazer ordem ao caos. Nós vimos no início da pregação exatamente isso. Ele coloca ordem neste mundo. Ele organizou todas as coisas. E Ele quer te ensinar também a trazer esta ordem, esta vida cultica ao Senhor, esta vida ministerial ao Senhor, nas tarefas mais simples até as mais complexas da sua vida. Ele quer que a sua casa seja um lar de paz, seja um lar de bênção, uma família bendita do Senhor, um lar onde a presença do Todo-Poderoso habita, um lugar onde você tem prazer de estar. Seja ao varrer o chão, ao esvaziar a pia, ao encher as lancheiras vazias dos filhos, a substituir o papel higiênico, colocar os brinquedos de volta nas caixas, a bagunça vai embora, a ordem chega, e o Deus Todo-Poderoso é glorificado. E isso que o Senhor quer fazer na sua casa, a começar na sua casa, do seu coração, e a estender para a sua família e para o seu lar. Vamos nos colocar em pé? Quero cantar esse cântico com vocês, que fala sobre isso. E nós vamos declarar, nós vamos profetizar sobre o nosso lar. Minha casa será um lugar de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Reunido ali adoradores que exaltam o Deus todos os dias. Vamos louvar o Senhor. Será um pedaço do céu. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Sua casa será reconhecida como a ação do Senhor. Minha casa será lar onde que Deus habita. Reconhecida. Milagres acontecerão como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Peça ao Senhor então, diga: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Usa a casa que um dia te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Gostaria de pedir então que você agora direcionasse, erguesse a tua mão em direção à tua casa. Tenta acertar mais ou menos onde que é a tua casa, que direção que ela é. E agora você vai erguer a tua voz e vai dizer isso: Senhor, eu quero que o meu lar seja um lar abençoado, um lar bendito do Senhor. Ergue a tua voz, meu irmão, minha irmã, começa a declarar
Agora, em nome de Jesus, sobre minha casa não há mais encantamento, não há mais ação do mal. Sobre o meu lar não há mais a ação do maligno que tem tentado tirar a paz, tem tentado tirar a alegria, tem tentado tirar a comunhão. Minha casa é bendita do Senhor, e tudo que nós fazemos na nossa casa, tudo que nós fazemos na minha casa é para glorificar o nome de Deus. Senhor, nós erguemos as nossas mãos a Ti, Senhor, e direcionando aos nossos lares, nós dizemos: Senhor, nosso lar é Teu, nossa casa é Tua, Senhor, não há outro que habite naquele lugar. Tudo que nós vamos fazer a partir de hoje em diante será para glorificar o Teu nome. Das pequenas ações às maiores, nós queremos estar focados nisso, com a nossa mente e coração voltados ao Senhor, para glorificar o Teu santo e bendito nome, para experimentar mais do Teu Espírito Santo, para provar do Senhor e ver, Senhor, a Tua ação poderosa de milagres, de transformação sobre nossa vida, sobre nossos lares. Nós assim cremos, Senhor, e pedimos a Tua bênção, famílias benditas e abençoadas do Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos fazer mais uma vez o refrão? Vamos juntos? Faça do meu lar, Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. e eu creio em nome de Jesus que sobre a sua casa assim será, e você vai experimentar da parte dos coisas novas, a paz e a alegria do Senhor, porque a partir de hoje em diante eu creio, você estará fazendo tudo para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você pode assentar.